E agora eu passo a palavra aí como um amigo, delegado, professor, político, Orlando Café. Daqui a pouco eu vou contar o seu Bom, boa tarde a todos. Fazer os cumprimentos iniciais, agradecer ao presidente da Comissão da Verdade, doutor Francisco Canoso, agradecer também a compartilhando a mesa, cumprimentado pelo Michel Missa, a Caio Damasio, a Justiça Local, o Francé, da Justiça, cumprimentar todos os presentes, um cumprimento especial para as pessoas que me ajudaram. Essa pesquisa que eu vou trazer alguns dados para vocês, que é a Bruna Helena, o Ivan Camila, a Maia Silva, que está na Comissão da Verdade, mas foi minha assistente na pesquisa, na UF, defendi essa tese no final do ano passado, no departamento do programa de pós-graduação em ciência política. Eu sou cientista político, a minha formação é só no direito, né? Tenho uma formação, até uma graduação em jornalismo, mas a minha formação é no direito, mas o meu doutorado, o mestrado em ciências penais, e o doutorado, eu fui tentar compreender esse tema dos autos de resistência no campo da ciência política, porque nós temos um problema político. Então, são duas coisas que eu queria começar a minha fala. Primeiro é a dimensão da importância do tema. A polícia mata muito. Eu cheguei com a vontade de estudar essa letalidade lá na ciência política. Tinha um professor de antropologia que falou assim: mas vem cá, Zacone, a polícia mata muito, mas qual o problema da sua tese? Qual o problema? Mata muito, mas qual o problema? Não mata muito, qual o problema? Não, é só um problema. A primeira referência que eu tive de um problema foi uma pesquisa da professora Ana Paula Miranda, que foi presidente do Instituto Pereira Passos, mas já tinha sido presidente do ISCA, antropóloga da UF, que ela fez um gráfico, ela chegou a um dado muito interessante, que no ano de 2007, foi o ano que nós fomos um pico dos autos de resistência de 1.330 mortes no estado do Rio de Janeiro, a relação entre pessoas presas e pessoas mortas pela polícia chegou em níveis assustadores. Eram 6 presos para um morto. E a curva estava em descendência, o que poderia gerar, se continuasse naquela progressão, um momento em que a polícia estaria matando mais do que prendendo. Eu falei, achei o problema. Mas eu dei uma sorte maior ainda. A gente já estava quase completando a pesquisa. Veio um trabalho da Anistia Internacional que me trouxe a grande dimensão do problema político dos números dessa letalidade. A Anistia Internacional divulgou uma pesquisa em 2011 que, somando o total de mortes produzidas em 20 países com pena de morte no mundo, só não tinha os dados da China. Em 2011 foram executadas 676 pessoas pela pena capital em 20 países que têm a pena de morte no marco legal. Não tinha os dados da China. Nesse mesmo ano de 2011, somente nos estados do Rio e São Paulo, não estamos falando de Brasil não, Rio de Janeiro e São Paulo, foram produzidas 961 mortes a partir de ações policiais, o que contemporizava 42% a mais que todas as mortes nesses 20 países que tinham pena de morte no mundo, sendo que a nossa Constituição proíbe a pena de morte, só admitindo a pena de morte em caso de guerra declarada. E qual foi a última guerra que o Brasil participou? A Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer então que nós temos na nossa Constituição a proibição, já que não tem guerra, o Brasil participou total a pena de morte. E como nós podemos produzir 42% a mais? É cheio. Bom, esse é o problema, já falaram, não tem problema. Uma outra questão que é problemática também, ontem eu estive em São Paulo falando no Conselho Tecnológico de Psicologia sobre o tema da legalidade, e havia um comandante da Polícia Militar de São Paulo presente, ele ficou um pouco ofendido com os dados e tudo, e ele me fez a seguinte pergunta: mas, doutor Zacone, você está falando de um país onde a polícia está em constante confronto com elementos armados? Qual é o país que o senhor pode dizer que existe esse confronto que nós temos no Brasil, que esse é um discurso sempre colocado por aqueles que tentam justificar esses elevados índices de mortes? Eu falei assim para ele: comandante, eu não vou falar de nenhum exemplo de país, não. Eu vou trazer números da guerra, de guerra. Qual foi a última guerra que nós tivemos aqui no continente? Não vai dizer que no Paraguai, não. Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas. Sabe quantas pessoas morreram na Guerra das Malvinas? Uma guerra.
Não estamos falando de ação, briga, de polícia, bandido, não. Estamos de guerra, diuturnamente, dia e noite, né? Exércitos estão ali prontos para matar o opositor. Morreram 649 argentinos, eu fiquei até surpreso, porque eu tenho 258 ingleses. Eu achei que morreram muito ingleses, muito inglês. 258, eu achava que o massacre tinha sido maior. Até que os argentinos encararam. Vão dar 1000 mortos. Na guerra da Joinville não tem 1000 mortos. No Rio de Janeiro, em 2007, a polícia, a partir das suas policiais, foram mortos 1.330 pessoas. Isso é uma dimensão. Então, a dimensão do problema está aqui. Não tem, são os números. Não somos nós que estamos falando que a polícia mata muito. São os dados. Isso é uma realidade objetiva. Só que aí, eu como delegado já tinha participado desse tipo de ligação de justiça, inclusive, um muito famoso, que foi conhecido pela chacina do Coronel, quando eu era delegado na 19ª em 2003, acabou matando 4 rapazes, e ali eu comecei a sacar um problema que eu queria estudar. Houve um grito na comunidade, esse grito reverberou, que foi parar lá em Brasília, em 2003, no meio do serão que estava bem sobre aqui, vem uma comissão de Brasília, dos direitos humanos, e tem toda uma repercussão, toda uma resposta. Por quê? Eu fiquei pensando que era delegado. Por que há, em determinados autos de resistência, um grito da sociedade, e em outros autos de resistência não há grito nenhum? O grito vem quando não se consegue construir a identificação do morto como inimigo matável, um traficante de drogas. Na chacina do Borel, os 4 rapazes mortos de cara, já foi desconstruída a ideia de que eles eram traficantes, porque eu era taxista, tinha um rapaz que estava de férias, porque ele morava na Suíça, estava de férias no Brasil, e quando essa pessoa, que não é construída no ambiente social como matável, traficante de drogas, morre, há uma reação da sociedade, porque quando morre o traficante, nem a família reage. Cansei de ver auto de resistência, onde o familiar chega e diz, dá o seguinte depoimento: doutor, foi bom para ele, que é até uma forma de cura. Aliás, tem um texto aqui também que é terrível, que é um encontro macabro, né, do saber jurídico, saber médico, né, que é um texto de 1920, onde se fala lá da construção das vidas sem valor de vida, que foi o uso ministro utilizado no pé pela Alemanha nazista, no projeto de eugenia. Mas a ideia de que a morte pode ser uma cura veio desse texto, porque, cheio de boas intenções, o artigo discutia a não criminalização da eutanásia. E nesse artigo das vidas indígenas de serem vidas, um médico, um jurista, chegava à seguinte conclusão: aquela vida que está sendo levada à máquina não tem valor de vida. E desligar a máquina é poupar a pessoa de um sofrimento maior, uma forma de cura. E fazer uma analogia, quando se mata uma pessoa que é construída no ambiente social como um traficante, que coloca em risco a sociedade, que é um grande perigo para que a nossa vida prospere, isso tudo é visto no ambiente social como uma cura. Descansou ele, descansou a sociedade, a polícia não tem grito, é silencioso. Esses números, a grande maioria desses justiça, são números silenciosos. O grito e a grande luta da maioria dos familiares, dos familiares de vítimas que estão aqui, isso está no livro da Soares, da Bárbara Soares, que trabalha com vítimas de autoresistência. Qual é a grande luta das famílias de vítimas de autoresistência? Provar que o filho, que o familiar, não era bandido. E se não conseguir fazer essa prova, se for bandido, está mal. E isso é muito interessante, porque tem várias coisas que eu acho que são importantes na minha pesquisa. Primeiro, é mostrar que essa violência direcionada a essas categorias matáveis não estão restritas ao ambiente policial. Isso não está só dentro do quartel, só dentro da delegacia. Existem outras agências que operam essa violência. E aí a pesquisa do professor Michel Vice muito me ajudou, porque ele traz um dado importante. Mais de 99% dos autos de resistência são arquivados em menos de 3 anos. Delegado arquiva autos de resistência? Não. Quem arquiva autos de resistência? Promotor de justiça. E quando um promotor de justiça arquiva um auto de resistência e o Poder Judiciário contempla o arquivamento,
O que o Estado está dizendo através de uma decisão jurídica, do poder jurídico, é que aquela morte está dentro da lei, que aquela morte é legítima. Então acho que nós temos também que nos preocupar. Não adianta nós fazermos somente a denúncia de que a polícia mata muito, de que existem indícios de execução, porque a pesquisa nacional de municipal mostra isso, mas acho que nós temos que ir mais a fundo no problema. Existe um poder jurídico que contempla essas mortes dentro de um marco legal, dentro de uma aparência de legalidade. E eu acho que essa é a grande aproximação que nós temos dos autos de resistência com a ditadura militar. A nossa ditadura tinha uma aparência de legalidade. Tinha partido de oposição. Se publicava livro de Marx, Lenin. Tinha editores que publicavam. Música de protesto era editada. Mas enquanto interessava deixar isso acontecer. Porque na hora que não interessava mais, os livros eram apreendidos, os compositores eram presos. Essa aparência de legalidade, eu vou falar um negócio para vocês aqui, que é uma suspeita minha. Tem a colaboração de instituições jurídicas que estão por trás disso. O Poder Judiciário já foi muito observado, inclusive, na ditadura militar. Aliás, quando se estuda a ditadura militar, se fala muito do poder da polícia, infelizmente já se falou de empresário, já se falou de jornalista, já se falou de juiz, já se falou de só não falar de um órgão que até hoje não tem uma pesquisa sequer o que faziam, onde estavam, o que comiam, como dormiam. O Ministério Público. O Ministério Público não foi inventado na Constituição de 88. O Ministério Público já existia antes. E não existe um trabalho feito no Brasil, vocês estejam querendo estudar, fazer uma tese de doutorado, pesquisem isso. A Comissão da Verdade, o que eles faziam nos processos da ditadura militar? Porque nesse aspecto da legalidade aparente, existe uma aproximação muito grande dos autos de resistência com todos os processos, que são processos. Aí o professor Michel está certo, isso é uma coisa diferente da execução dos grupos de extermínio, do Esquadrão da Morte. Isso é uma outra história. É interessante, só para a gente ter, que chama de Esquadrão da Vida. Aliás, não é só o Ministério Público, a magistratura que participa dessa legalidade, não. A sociedade também participa. A imprensa participa, porque a primeira coisa que o repórter pergunta é o seguinte: quantos tinham anotação criminal? Ah, a polícia matou 10, mas 5 tinham anotações criminais. Então esses 5 estão tudo certo. Agora tem 5 que está na dúvida. O caso Amarildo, eu participei. Os repórteres o tempo inteiro só me faziam uma pergunta, e não era só o repórter, não, meu pai também. Meu filho, esse cara era traficante, era vagabundo? Pô, o cara aparece, é um gelado entrando dentro da viatura da polícia, é levado para um lugar e depois desaparece. E a grande pergunta é se ele era traficante ou não. Porque se fosse construída a ideia que ele era traficante, o desaparecimento dele não ia interessar em nada, para ninguém. Então a disputa ali não era do que aconteceu, a disputa ali era se o cara era um pedreiro ou se ele era um traficante. Essa é a lógica perversa da autorresistência, que tem uma forma jurídica. Tanto que o título da tese é Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Existe uma forma jurídica a contemplar uma política. Então nós não podemos ficar olhando só para o quartel, só para a delegacia, para a política social de uma forma. É engraçado que o primeiro artigo, só fazer uma correção, tem uma pesquisa que é inaugural de todas, que é do professor Sérgio Berani, hoje diretor da EMERGE, Assassinatos em Nome da Lei, onde ele foi o primeiro a observar essa linha jurídica dos autos de resistência. Ele diz o seguinte: o aparelho repressivo policial e o aparelho ideológico jurídico integram-se harmoniosamente. A ação violenta e criminosa do policial encontra a legitimação por meio do discurso do delegado, por meio do discurso do promotor, por meio do discurso do juiz. Se as tarefas não estivessem divididas e delimitadas pela atividade funcional, não se saberia qual é a fala de um e qual é a fala de outro, porque todos têm a mesma fala contínua e permanente. Isso é diferente, então, repare, a primeira matéria que saiu num jornal sobre a autorresistência, eu tenho no livro do Berani, é do Última Hora, jornal Última Hora, Última Hora. Começa assim: Esquadrão da Vida. Isso
judiciário. E antes era o esquadrão da morte, agora entra, com os autos de assistência, o esquadrão da vida. O esquadrão da vida também sabe matar. Não é só o da morte, não. Agora surgiu o esquadrão da vida. Essa é uma matéria sensacional. Foi tiro e queda. Essa é a manchete do Jornal de Hora de 15/11/69. A reportagem juntada aos autos de inquérito pelo delegado de polícia trata do primeiro auto de resistência lavrado com base na ordem de serviço de 769. Achei sensacional. Tem um texto aqui que não vai ter. Eu tenho agora essa indicação. Mas o que eu acho é que, ao observar os pedidos de arquivamento dos promotores de justiça, eu constatei algumas hipóteses até que foram confirmadas. Primeiro, essa continuidade que está ali na fala do Fernando, porque os promotores de justiça, eles legitimam as mortes, ao contrário do que eles sempre argumentaram, porque o grande argumento dos promotores de justiça da falta de responsabilização e pelo grande número de arquivamentos de autodefesa é que os inquéritos são mal feitos. Então, tem uma pesquisa do Human Rights Watch que no texto que eles trazem nessa pesquisa, segundo membros do Ministério Público em ambos os estados, a principal causa dessa impunidade crônica é a falta de provas substanciais que resultam do acobertamento da polícia e das falhas dos inquéritos policiais. Embora a lei brasileira, eles dizem, os promotores, que eles não atuam porque o inquérito é falho. Mentira! E eu provei que é mentira, porque quando eu vou na palavra dos promotores de justiça, eles utilizam tudo que é construído no inquérito para legitimar o arquivamento. E o que é construído nesse inquérito, o professor Chamice sabe, porque ele foi lá e também, como arqueólogo, botou a mão na taça. O que tem lá? Primeiro, a construção do inimigo matável, juntada de folhas de antecedentes criminais do morto. O morto é que é investigado, não é o policial. Quem é investigado é o morto. Aí, pô, se não tem uma folha de antecedentes criminais ou tem uma folha de antecedentes criminais, é praxe. Isso, inclusive, hoje na meta do Ministério Público para arquivar homicídios, mandar ouvir o familiar que reconheceu o morto no INR. E aí, como é que é feito? É feito um inventário moral. Você não ouviu? Um inventário moral do morto. Teve um que eu peguei que a mãe falava assim: nossa, ele dava trabalho desde pequeno. Estudou em colégio interno, lá no Parque Severino. Triste. Se faz um inventário desqualificando o morto. Isso foi o que a ditadura fez também com os desaparecidos. A desqualificação da vítima é a estratégia para legitimar essas mortes. Isso não é feito pelo policial, não. O policial faz serviço sujo que é apertar o gatilho. Mas quem vai desqualificar a vítima é esse poder jurídico. E esse poder jurídico, às vezes, ele perde a linha. E quer dizer, nos pedidos de arquivamento, é impressionante as referências que se fazem, por exemplo, ao local onde o fato ocorreu. Vou dar alguns exemplos. Isso está no pedido de arquivamento, foi já de estudo. Há que se considerar que o fato ocorreu em comunidade favelada, notória pela ocorrência de intenso tráfico de entorpecentes, além de exacerbada violência. Circunstâncias que justificam a postura adotada pelos policiais, temerosos de virem a ser vitimados no desenvolvimento da diligência, como tantas vezes acontece. Aí outro, é fato notório, inclusive constantemente divulgado pela mídia televisiva, esses caras de promotor de justiça, pautado, deve ser pautado pelo Datena ou pelo Wagner Moura. É fato notório, inclusive constantemente divulgado pela mídia televisiva, que a comunidade denominada Vila Cruzeiro é denominada, não tem nome. Denominada por alguém chamou de Vila Cruzeiro e ficou. É um local onde a atividade do tráfico de drogas encontra-se enraizada. Um pedido de arquivamento. O que isso tem a ver com a morte do sujeito? Não menos sabido é o fato de que a polícia, quando efetua incursões em locais tais, é recebida por disparo de arma de fogo, deflagrado. Então, duas coisas que são importantíssimas ao resistência enquanto construção do sujeito matado. O local onde ele morre, quem ele é, sua folha de antecedentes criminais, inventário moral, para se chegar àquela conclusão de que já morreu tarde. Essa é a grande saliente. E pior que é silenciosa. E muitas das vezes nós participamos do público. Às vezes esses promotores perdem a noção que eles representam
e relaxam os seus freios morais e chegam ao ponto de fazer o que um promotor de São Paulo fez, que foi amplamente divulgado na mídia. O nome dele é Rogério Lenzanello, você não tem problema de falar, porque foi divulgado o pedido de arquivamento que ele fez. Eu só estudei casos do Rio, né? Mas esse está na introdução, que foi um caso emblemático que circulou nacionalmente. 24 de março de 2011, no seu gabinete, o primeiro promotor de justiça do 5º Tribunal de Justiça de São Paulo, Rogério Lenzanello, reduziu seu pedido de arquivamento do inquérito policial número 887/2010, relativo aos fatos envolvendo uma tentativa de roubo em 2010, 16 de novembro de 2010, a um policial civil. Marcos Antônio Teixeira Martins, que resultou na morte, junto dos assaltantes Antônio Rogério da Silva e a fuga do comparsa. Dois assaltantes vão assaltar um policial civil. O policial civil reage, ele de uma defesa por isso, nesse tem prova. E mata um dos assaltantes, o outro foge. E aí a palavra dos o que menos importa aqui, sinceramente, essa morte foi legítima. O que mais importa é o discurso que contempla a letalidade. É isso que nós temos que nos focar, porque nesse auto de resistência houve sim legítima defesa, mas como que o promotor vai legitimar isso? Assim, entre aspas, quando Marcos Antônio recebeu voz de assalto emitida pelos agentes, saiu do carro em que estava, deu ordem de parada aos assaltantes e recebeu tiros. Mas em revide, contra eles atirou, matando, infelizmente, somente Antônio. O agente, portanto, matou um falco que objetivava cometer um assalto contra ele, agindo absolutamente dentro da lei. Ressalto que, para desgosto dos defensores dos direitos humanos de plantão, não há dúvidas da tipificação da causa de exclusão desse custo comum. Bandido que dá tiro para matar tem que tomar tiro para morrer. Lamento toda a vida que tenha sido apenas um dos rapinantes enviado para o inferno. Fica aqui o conselho para Marcos Antônio, melhor é sua mira. Com efeito, a dinâmica dos fatos aqui estudada pela conclusão do presente caderno investigatório. Isso aqui, para encerrar, e já fazer as minhas recomendações rápidas, revela, né, a que ponto nós estamos chegando. Hoje nós temos um Congresso Nacional onde a bancada da barra aumentou. Então já começa com uma recomendação. Democratização dos veículos de comunicação. Não é possível que esses caras tenham concessão pública para colocar diariamente, durante décadas, um discurso de extermínio para a população. E quando a população assimila esse discurso de extermínio e vota nessa bancada, aí as pessoas querem procurar o porquê. Porque é simples. Eles têm espaço para crescer porque nós permitimos que a concessão pública de rádio e televisão não tenha controle nenhum sobre o conteúdo. E esses programas são programas de discurso de extermínio, sim. Tem que ser controlados. Então, essa acho que tem que ser um ponto chave. Segundo, o matável, o sujeito matável, ele é construído no Brasil numa guerra, que é a Guerra às Drogas, que tem uma origem racista no Brasil. Racista. O Brasil foi o primeiro país a proibir a maconha no mundo, 100 anos antes dos Estados Unidos. Uma postura do Império dizia o seguinte: é proibido a um escravo e a qualquer pessoa o pito do pano, que era como se referia ao hábito dos escravos de fumarem maconha. Na primeira convenção internacional que proibiu drogas, que é a Convenção de Xangai, em 1902, uma comissão brasileira formada por médicos, né, e juristas, sempre se encontram no macaco, vão até a Convenção de Xangai com a seguinte recomendação. Também já havia recomendação naquela época. A Convenção de Xangai era só para proibir o ópio. Ainda botaram a cocaína, que era uma jogada lá de briga farmacêutica da Alemanha e da Inglaterra. Mas a Comissão Brasileira queria proibir a maconha já em 1902. Com o seguinte argumento: a maconha deixa as pessoas débeis mentais. Por quê? Porque é fumada pelos negros. E mais, que a maconha é uma vingança do negro contra o homem branco. Essa foi a recomendação que o Brasil levou para a Comissão de Xangai. Não foi aprovado porque ele estava nem aí na maconha. O problema era o ópio, era outras drogas, depois a maconha vai aparecer bem mais na frente. Mas é racista. É racista. No Brasil é extremamente racista. Toda a repressão ao comércio das drogas ilegais se dá
no varejo das drogas, onde ela é menos lucrativa, como em qualquer comércio. Onde está a economia do cigarro? Está no botequim do São Manuel? Claro que não. A economia das drogas ilícitas não está na favela, é a quarta maior economia do mundo. Não existe uma instituição financeira que não consiga fluxos de capitais volumosos nesse negócio. O Banco HSBC foi investigado recentemente nos Estados Unidos na lavagem de trilhões de dólares de tráfico doméstico. Ninguém foi preso. Um helicóptero com meia tonelada de cocaína é parado, o helicóptero é devolvido aos proprietários, não tem ninguém preso nem político. Um garoto negro que até com 3 trouxas de maconha no bolso, dependendo do lugar, ele é preso como traficante. É disso que nós estamos falando. Então, outra recomendação: fim da guerra às drogas e legalização da produção, do comércio do consumo de todas as drogas. Porque não adianta só legalizar a maconha, porque o proibicionismo nunca proibiu todas. O álcool está aí. Tem um amigo conhecido que passou no concurso para delegado que deu uma receita. Olha, a receita é a seguinte: Ritalina para focar e Rivotril para descansar. Toda a menstruação é Rivotril. E ninguém se escandaliza com isso, com o problema de saúde pública. Não existe uma campanha no Brasil: Rivotril, é possível viver sem? Não, é possível vencer. Rivotril é possível vencer. Nada. No filme Cidade de Deus tem uma parte que é sensacional, onde o locutor diz: se as drogas fossem legalizadas, o Zé Pequeno, o nome é Zé Pequeno, ia ganhar o prêmio de empresário do ano. Porque isso é que distingue o presidente da Ambev do Fernandinho Beiramar. Né? Porque toda violência é oriunda da proibição e não da droga. Não existe ninguém de fuzil na mão tomando conta de vinícola, porque o álcool é legalizado. É disso, é fundamental isso. E depois, uma análise profunda dos operadores do direito. Essa legalidade aparente, estudar os processos da ditadura, os processos com réu, e ver o que os promotores faziam ali, como é que eles chegaram com tanta força em 88, naquele lobby todo, conseguindo um monte de coisa. Estavam de pijama em casa, descansando durante os 20 anos da ditadura? Não dava. Então, estudar esses operadores, eu tive ontem lá e um professor, o Maurício Dieter, que é professor de criminologia da USP, fez a seguinte, para encerrar, a seguinte recomendação dos psicólogos lá em São Paulo. A psicologia forense começa com o estudo do criminoso. Ele falou que ele acha que hoje a psicologia forense tem que se dedicar ao estudo dos agentes que operam a criminalização. Tem que estudar esse zagalo aqui, tem que ser estudado. É aqui que está o ovo da serpente. Não é possível que uma instituição policial que tem 200 anos no Brasil seja formada e recrute somente pessoas que tenham tendência desviante, que, sabe, não é isso. Não vamos fazer a nova polícia, não temos que fazer uma nova sociedade, uma sociedade não punitiva. Por isso que eu acredito também que a solução para o problema dos autos de resistência não é brigarmos somente pela punição policial. Tem que ser punido, se matou, tem, mas acreditar que punindo policiais que matam em desvio de função, nós vamos resolver o problema dos autos de resistência, é mentira, porque o policial é só uma peça que vai ser trocada. Lá no Casa Amarildo, tem um monte preso, mas já tem um monte de lugares que estão presos, opinando a mesma coisa lá dentro do PT da vacina, com certeza, não há dúvida. Porque isso é uma máquina que tem que ser desmontada. E é uma máquina que a gente tem que mexer com questões que envolvem, sabe, questões de muito longo prazo, culturais, de uma cultura primitiva, e principalmente tentar fazer a comunicação disso com a sociedade. Nós estamos agora numa briga, desculpa, isso é muito importante. Nós estamos numa briga de hegemonia de discursos. Se nós que estamos aqui, eu acredito que todos estão presentes nessa plenária hoje, nós estamos no mesmo campo de político, com as nossas diferenças, mas brigamos. Se nós não comunicarmos à população a necessidade de nós invertermos essa máquina, Bolsonaro está aí, né? Exatamente. Depois vai ficar muito tarde. Então eu agradeço, muito obrigado.